Então, a primeira estratégia que eu vou trazer para vocês hoje é entender a base para entender os parâmetros com segurança. E não é saber o básico, mas sim aprofundar na base, na física mesmo, para a gente entender tudo, para a gente saber o que colocar. Saber o que é frequência, o que é largura de pulso, entender o que a gente vai ajustar ali. Porque não é só eu dizer para vocês aqui, coloca 10 Hz, 250 de largura de pulso. Mas vocês vão saber entender ali, saber o porquê? Não vão. Então eu não quero isso, eu não quero só passar protocolo. Se fosse para passar protocolo, a gente teria uma listinha aqui e eu só passaria para vocês. Mas não é isso que eu quero. E já deixa eu perguntar para vocês, tá? Pode responder mentalmente aí. Vocês sabem me dizer o que é frequência e largura de pulso? Não vale dizer que é o botãozinho que vocês ajustam lá no aparelho de vocês. Isso não vale, tá? Então vamos lá. O que é frequência primeiro? Frequência é a quantidade de pulsos ali no intervalo de tempo, em 1 segundo. Olha só, olha aqui a imagem para entender melhor. Vou aproximar aqui. Estão vendo essa linha? Essa linha corresponde a 1 segundo, igual essa linha aqui. Nessa linha de 1 segundo, eu tenho uma quantidade de pulsos vindo. E nessa outra linha eu tenho outra quantidade. Então aqui eu tenho uma frequência de pulsos e aqui eu tenho outra frequência de pulsos. Porque o que é o pulso? É a quantidade de pulsos elétricos. O que é frequência? Desculpa. Frequência é a quantidade de pulsos aqui nesse determinado tempo. Então, quantos impulsos elétricos vão surgir, vão atingir aquela região num determinado tempo. Então, se a gente for pensar, olha só, nessa linha aqui de cima, eu tenho uma alta frequência ou uma baixa frequência de pulsos? Eu tenho uma alta frequência, então eu tenho aqui 12 pulsos contra 6 aqui embaixo. Então aqui eu tenho uma alta frequência de pulsos e aqui uma baixa frequência de pulsos. Conseguiram entender isso? Isso aqui é um ponto muito importante, tá? A frequência, quando vocês forem ajustar lá no equipamento de vocês, a frequência ela está em Hertz. Então lá no equipamentozinho que está escrito em Hertz é a frequência, que é a quantidade ali de pulsos que vão atingir aquele tecido num determinado tempo. E a largura de pulso? Então vamos lá, outra coisinha que a gente vai identificar aqui, ó. Eu fiz de caneta amarela, ó, vamos ver se tá aparecendo, ó. Então o que é largura de pulso? Então a largura de pulso é o tempo de duração de cada pulso elétrico. Aqui eu tenho uma largura, aqui eu tenho outra largura. Estão vendo que tá amarelo aqui, né? Então aqui essa linha mostra para vocês a largura desse pulso. Isso aí, Aline, frequência é a quantidade de pulsos. Agora, a largura de pulso é a largura de cada pulso desse. Então vamos lá, vamos retomar. Aqui eu falei para vocês que eu tenho uma alta frequência. Quanto maior a frequência, menor é a largura de pulso. Olha só, por que disso? Quanto maior o impulso, quanto mais rápido esse impulso, ele é menor. Já aqui eu tenho uma maior largura de pulso. Então eu tenho uma menor frequência e uma maior largura de cada pulso. A gente já vai entender o que influencia em cada coisa. E lá no equipamento de vocês, a largura de pulso, ela é expressa em milissegundos. Então, ali no ajustezinho do equipamento vai estar em milissegundos. Então, por que é importante a gente entender isso? Porque assim a gente não está replicando o protocolo. A gente está entendendo a fundo o que eu vou ajustar ali no equipamento. Tá? Então, resumindo aqui para vocês, ó. Quanto maior a frequência, menor é a largura de pulso. Quanto menor a frequência, maior a largura de pulso. Então, mostrando aqui, ó, quanto maior a frequência, menor a largura de pulso, e quanto menor a frequência, maior a largura de pulso. Conseguiram entender isso? Esse é um ponto fundamental para depois a gente discutir as outras estratégias, tá? E pensando na segunda estratégia, eu desenhei para vocês também aqui, olha só. Eu não sou muito boa em desenho, tá, pessoal? Então, se não entenderem, me pergunta, porque péssima em desenho. Aqui
Aqui eu desenhei para vocês uma pele. A gente já vai falar sobre esse assunto, então aqui vai estar para vocês para a gente entender a fundo sobre isso. A segunda estratégia fundamental para a gente ter segurança na condução, na aplicação de cada técnica, é prestar atenção na resistência da minha pele. Então, prestar atenção na resistência e saber que vai influenciar na intensidade, na frequência e na largura de pulso. O que quer dizer resistência? Resistência na física é a maior ou menor dificuldade ou oposição à passagem de elétrons ali para o interior de um tecido, de um condutor. O que quer dizer isso aqui pra gente? Que o fluxo da minha corrente elétrica, ela deve vencer a resistência da minha pele. Então, para poder estimular as terminações nervosas que estão aqui na derme, ela tem que vencer a resistência da pele, tá? Então, olha só, não adianta de nada eu colocar ali uma frequência, uma largura de pulso, se esse pulso elétrico, se esse fluxo de elétrons não vai chegar ali no meu tecido que eu quero atingir. Às vezes vai estar abaixo e eu vou entrar ali num limiar que não vai gerar nenhum efeito para a paciente. Ela vai ficar ali 20 minutos numa eletro, 12 minutos e vai estar perdendo tempo. Você vai estar perdendo tempo, a tua paciente vai estar perdendo tempo, né? Então é muito importante a gente entender isso aqui para poder aplicar com segurança e com efetividade também. Então, retomando, ó, eu coloquei ali um parâmetro, né, no equipamento. Esse parâmetro ele vai emitir uma corrente. A própria pele aqui, ela pode impedir ou reduzir o fluxo daquela corrente até, por exemplo, o nosso músculo ou a terminação nervosa, tá? Então, até chegar aquela corrente elétrica naquela região que eu quero atingir, a gente tem o pelo, né? Então, o pelo ele já traz aí uma alta resistência à passagem de elétrons. E pensa comigo que na nossa paciente, lá na região da vulva, quando eu quero aplicar ali no centro tendíneo, eu vou ter muito pelo abaixo desse eletrodo. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode retirar aquele pelo, né? Não a gente, mas pedir para a paciente retirar só ali naquela região ou tentar desviar dos pelinhos, porque os próprios pelinhos, eles já causam aumento dessa resistência à passagem da corrente. A gente também tem resistência no extrato córneo, então na primeira porção aqui da minha pele, na epiderme, eu já tenho ali uma resistência. E também, outro ponto fundamental é que se a pele está ressecada, se a pele está fria, se o pelo está arrepiado, tudo isso aumenta a minha resistência. Então, aumentando a minha resistência, vai ser mais difícil para a corrente chegar ali no tecido que a gente quer aplicar. Então, já pensa comigo aqui, ó, estratégias que a gente pode usar para minimizar esses riscos, né? Essa redução aqui da efetividade do nosso tratamento. Primeiro, a gente tem que verificar se é uma pele mais grossa, é uma pele ressecada, é uma pele fria. O que a gente pode fazer para melhorar o aporte ali daquela região, para melhorar ali aquela corrente, né? Então, uma das coisas que a gente pode fazer é uma fricção no tecido. Então, a gente pode friccionar esse tecido antes de colocar esse eletrodo, né? Fricciona o tecido, coloca o eletrodo, não em cima do pelo, porque senão a fricção, a massagem que você fez ali não vai surtir efeito. Então, friccionou, colou fora do pelo, a gente já tá melhorando ali a chegada daquela corrente elétrica. Mas a gente também tem alguns ajustes aí de parâmetros que a gente pode fazer. Então, a resistência, ela está relacionada à intensidade aplicada e aos efeitos daquela corrente. Então, além do conforto ali para aquela paciente, adesão para a paciente. Então, é isso que a gente vai falar agora. Considerando a lei de Ohm, tá? Eu não vou entrar a fundo aqui na lei de Ohm, mas só resumindo aqui para vocês, sempre que a corrente elétrica encontrar uma maior resistência, a gente tem que aumentar a intensidade. O que quer dizer isso? Eu percebi que tem pelo, então eu vou precisar ajustar a intensidade no meu equipamento. Só que se eu aumento muito a intensidade, eu posso trazer desconforto para minha paciente. Então eu vou sempre ponderar. Uma alta frequência ali no meu equipamento, eu reduzo a resistência, por quê? Porque eu emito, né, uma corrente elétrica
numa intensidade maior, né, numa frequência maior, e a chance de chegar lá no tecido que eu quero é maior. Ou eu baixo a minha frequência, que eu vou ter uma maior resistência ali no tecido, mas eu posso aumentar a intensidade. Só que lembrando, a gente tem que trabalhar no limiar de conforto da paciente. Eu vou ter ali uma contração daquela região, eu vou ter uma contração muscular, porém, eu sempre tenho que pensar que eu não vou ter dor ali. Eu não posso ter dor, porque a dor vai impedir uma contração correta daquela musculatura, principalmente quando eu solicitar uma contração ativa ali, uma ativa assistida junto com aquela corrente. Então, lembrando, uma alta frequência, né? Então a gente viu que a frequência é a quantidade de pulsos, então quanto maior a quantidade de pulsos, menor a resistência. E quanto menor a frequência, maior a resistência ali naquele tecido e eu vou ter que aumentar a intensidade. Então, a paciente tem que sentir bem aquele estímulo, mas não pode provocar dor.